Canal Dri Brasil, Adriano e Adriana, um baiano de Jequié e uma paulista de Piedade, com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade. Nós tivemos um ex-presidente que não sabia viver numa democracia, que ficou 4 anos participando de movimentos antidemocráticos. Eu gostaria que Vossa Excelência pedisse ao deputado aqui da SWAT que ele respeitasse o senador da SWAT. Senhor presidente, inicialmente... 5 minutos, por favor. 5 minutos. Senhor presidente... Está errado ali, está 7. São 5 minutos para o senador Fabiano Contarato. Senhor presidente, inicialmente eu quero parabenizar Vossa Excelência pela condução dessa tão conceituada Comissão Mista Parlamentar de Inquérito, ao passo em que parabenizo também a minha querida senadora Elisiane Gama pela apresentação do plano de trabalho, que aqui eu conclamo que tenhamos a serenidade e a sobriedade para aprovarmos, juntamente com os anexos e os requerimentos. Eu acho que nós temos que entender que o que aconteceu no dia 8 de janeiro, em apenas 8 dias do governo Lula, foi um exaurimento de 4 anos de ataque à democracia. Nós tivemos um ex-presidente que não sabia viver numa democracia, que ficou 4 anos participando de movimentos antidemocráticos para fechar o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, dizendo que para fechar o Supremo bastava um cabo e um soldado, dizendo, inclusive, que se o presidente Lula fosse eleito não subiria a rampa. Ele instigou, ele induziu, auxiliou tudo aquilo que aconteceu no dia 8. E eu espero que essa CPMI, ela não apure apenas quem está na fotografia, porque o Código Penal ele é claro no artigo 29, quando ele diz: quem de qualquer forma concorre para o crime incide nas mesmas penas a este combinada na medida de sua culpabilidade. Ou seja, não só o autor, que é aquele que pratica a ação nuclear, o verbo do tipo penal, mas também o partícipe, quer seja por induzimento, que é incutir, plantar a ideia, quer seja por instigação, quando você reforça a ideia já existente, ou ainda o auxílio material com financiamento. Então, esse nexo causal, que considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido, nós temos que apurar aqui, porque nós não podemos simplesmente pegar a responsabilidade de quem estava no dia 8. Minha gente, foge a razoabilidade querer atribuir ao atual presidente ou qualquer um dos seus membros que o que aconteceu em 8 dias de governo tenha sido orquestrado ou conivência do atual presidente. Ora, basta ver quem estava ali. Foram quase 2.000 pessoas presas. Quantos que já se tornaram réus? Quantos que foram denunciados? Nós temos que ter essa responsabilidade para efetivamente atribuir essa responsabilização criminal, civil. Foram 30 milhões de prejuízos. Aqui eu faço um apelo, essa casa, policiais legislativos sofreram, quase pagando com a própria vida para defender o patrimônio. Agora, nós tivemos ali, o ex-presidente reuniu com embaixadores para desacreditar o resultado das urnas. Atacou o sistema eleitoral. Participou, o próprio partido do presidente entrou com uma ação no TSE para desacreditar o resultado apenas do segundo turno, claro, porque do primeiro turno foi conveniente para o partido. Agora, nós tivemos, nunca ocorreu, depois do processo de redemocratização, um atentado à bomba próximo ao aeroporto. Nós tivemos, na posse do presidente, uma tentativa de invasão à Polícia Federal. Nós tivemos o aeroporto de Guarulhos, que também foi fechado. Querer atribuir isso ao atual presidente, os seus representantes, pelo amor de Deus, contra fatos não há argumentos. Quem ficou atacando a democracia por 4 anos não fomos nós. Quem ficou atacando a Ordem dos Advogados do Brasil não fomos nós. Quem reduziu a participação da sociedade civil não fomos nós. Quem criminalizou ONGs não fomos nós. Quem atacou a imprensa não fomos nós. Esse resultado tem uma digital, e essa digital, eu espero que essa comissão jogue luz, trazendo aqui
elementos de natureza objetiva, que são provas técnicas, elementos de natureza subjetiva, que são os depoimentos, para, ao final, atribuir a responsabilização. E aqui eu quero pontuar que não é simplesmente ação de vândalos. Nós temos incitação ao crime no artigo 286. Nós temos abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359L. Nós temos golpe de Estado, 359M. Nós temos associação criminosa, 288 do Código Penal. Nós temos dano qualificado no 163, parágrafo único. Nós temos destruição, deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido, artigo 165. A pena ultrapassaria de 25 anos de reclusão. E eu espero que quem, de qualquer forma, tenha concorrido para esse fato, seja autor, seja coautor, seja partícipe, seja a título de dolo, seja a título de culpa, seja por ação ou omissão. Para concluir, senador. Porque o próprio Código Penal, no artigo 13, parágrafo 2º, a linha A, é claro, quando ele estabelece a omissão é penalmente irrelevante, quando o agente tenha por lei obrigação de proteção, vigilância e cuidado. Parabenizo mais uma vez a senadora Elisiane Gama e faço o apelo para que nós aprovemos na íntegra o plano de trabalho com os requerimentos e os anexos. Muito obrigado, senador. Com a palavra o deputado Duarte Júnior. Deputado, Vossa Excelência não vai fazer pergunta agora. O deputado Duarte Júnior, com a palavra. Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência pedisse ao deputado aqui da SWAT que ele respeitasse o senador da SWAT. Prossiga com o seu discurso, deputado. Desde que da ordem dos trabalhos cuida a mesa. Pode fazer o seu pronunciamento. Vossa Excelência cuidasse, porque ele fica falando fora do microfone, atrapalhando o orador, o momento de fala. Então, eu queria que Vossa Excelência repetisse aqui. Não está acontecendo isso, deputado. E recompusesse meu tempo, por gentileza. Senhor presidente, primeiramente quero parabenizar a relatora, a senadora Elisiane, por no seu relatório conseguir trazer, na sua proposta de plano de trabalho, Senhor presidente, fica realmente difícil. A postura aqui do senador parece que está na 4ª série. Gostaria que Vossa Excelência, senhor presidente, recompusesse o meu tempo. Por gentileza. O tempo do deputado em 1 minuto. Muito obrigado, senhor presidente. Então, quero mais uma vez aqui parabenizar a senadora Elisiane, nossa relatora, pela apresentação do plano de trabalho, em que faz uma análise correta. O dia 8 de janeiro é apenas a ponta do iceberg. Existiram outros atos esses preparatórios, como, por exemplo, aqui eu destaco, no dia 31 de outubro, a montagem dos acampamentos. Quem financiou? Quem instigou? Por qual razão aqueles acampamentos foram montados? No dia 12 de dezembro, o pânico no DF, na capital do nosso país. A tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal. Quem foi punido? Por qual razão não foram punidos? O que aconteceu com aqueles que depredaram o patrimônio público? No dia 24 de dezembro, e isso aqui não é fake news, não é história de levantar pendrive e dizer que é bala de prata e não fazer nada. Isso aqui é uma constatação, um fato. No dia 24 de dezembro, a tentativa de explodir uma bomba no aeroporto de Brasília, onde o senhor Wellington Macedo foi assessor, ex-assessor da hoje senadora Damares, ou seja, fazia parte do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, essa proposta, esse plano de trabalho, ele é perfeito no sentido de analisar os atos preparatórios. É importante que, para se identificar quem é o culpado, quem realizou um ato criminoso, identificar a ação ou omissão, analisar também o dolo ou a culpa e, claro, o nexo causal para que o resultado do dia 8 fosse realizado. Por isso, senadora Elisiane Gama, parabéns pela sua proposta, pelo seu plano de trabalho. Com absoluta certeza terá nosso voto favorável, mas gostaria aqui também de trazer uma contribuição. É de extrema importância o convite para que essa CPMI possa ouvir a cabo Marcela. A Marcela é uma vítima que compõe a Polícia Militar e no dia 8 de janeiro, quando lutava contra as invasões no Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal, desta Casa, do Senado Federal,
da Câmara dos Deputados foi violentamente agredida, jogada de uma altura de mais de 3 metros. Ouvir a Cabo Marcela é de extrema importância para extinguir toda e qualquer narrativa daqueles que afirmam que num domingo, no dia 8 de janeiro, aqueles que estavam aqui cometendo crimes e construindo prova contra si, filmando a prática do crime que eles praticavam, não eram famílias que vieram aqui praticar um piquenique num domingo de sol na capital nacional, mas sim pessoas preparadas, instigadas, treinadas para praticar crimes, atos terroristas. E é muito importante, senadora Elisiane, e aqui eu faço uma sugestão, que Vossa Excelência insira no seu plano de trabalho, que será apreciado por essa comissão, o convite para que a Cabo Marcela possa ser ouvida. É muito importante ouvi-la, é muito importante ver o depoimento de quem lá estava. Aqui, ao que parece, nenhum dos membros estavam aqui no dia 8 de janeiro, andando aqui por esses corredores. Mas é importante ouvir, dar voz aos policiais militares. É importante ouvir os policiais militares para que eles possam dar o seu testemunho. Eles precisam ser ouvidos nessa casa e mostrar o que de fato aconteceu. Por fim, senhor presidente, foi levantada aqui a questão de ordem quanto à presença de parlamentares investigados aqui nessa comissão parlamentar de inquérito. Eu, particularmente, do ponto de vista apenas fático, não vejo nenhum problema debater. A questão não é o debate, com quem se debate. A questão é que, de fato, o Código de Processo Penal, ele é claro no que diz respeito a essa suspeição. E sim, senhor presidente, há uma matéria constitucional prevista no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88. Há uma violação ao inciso 37 do artigo 5º da Constituição, quando há a presença de parlamentares que são investigados nessa comissão parlamentar de inquérito sob o mesmo objeto. E aqui eu trago a jurisprudência, inclusive pacificada pelo STF. Ocorreu no estado do Mato Grosso um impedimento latente tão absurdo, no caso da CPI da Brasil Telecom, da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, onde impetraram um mandado de segurança e o TJ do Mato Grosso do Sul impediu a instalação da CPI. Para concluir, deputado. Uma vez que o presidente da CPI era investigado pelos fatos que seriam tratados, sendo definido como vício formal, senhor presidente. O Supremo Tribunal Federal manteve a decisão de segunda instância, suspensão de segurança 2785, ou seja, a decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, a decisão do Supremo Tribunal Federal, e sim, há uma violação à Constituição. Obrigado, deputado. Senhor presidente. Com a palavra...